O mar que se abre no Egito paralisa e emociona o Brasil. Uma noite histórica para um país apaixonado por novelas. A cena mais esperada do ano mobiliza milhões de pessoas em frente à TV. Olha isso! E levanta uma pergunta. O que aconteceu com o povo de Moisés? Continue! Depois da fuga do Egito. Passados 3.000 anos, onde estão os descendentes deste povo? Depois de décadas pesquisando, estudiosos de várias partes do mundo garantem: a história do Brasil está cheia de mitos que tem que demolir. Milhões de brasileiros são judeus e não sabem. Tem um número grande de brasileiros portugueses que possuem o DNA de Abraão e precisam saber de onde é que vieram. E agora, como descobrir se você é um deles? O Brasil dos judeus. A certidão de nascimento traz um nome complicado: Jurandir Kzakzaks. O humorista e compositor Juca Chaves vem de uma família judia. Você é filho de pai austríaco judeu? Judeu austríaco. E a mãe? A minha mãe é filha de judia da Lituânia. Minha avó. Juca não é um praticante do judaísmo. Como eu falo, eu sou um judeu do Paraguai. Eu não sou de ir à sinagoga, rezar. Apesar que eu acho bonita, por exemplo, o casamento judaico é lindo. Mas carrega duas heranças dos judeus: os traços. É o famoso nariz que os semitas têm. E a capacidade de rir de si mesmo. Um humor tipicamente judaico. Se eu não falasse que eu era baixinho, feio e narigudo, todo mundo dizia assim: mas que baixinho, narigudo, prepotente. O humor dos judeus também influenciou a carreira de outro velho conhecido da TV brasileira. Essa cara aqui, ó. Que cara é essa? Cara de dor de barriga, malandro. O desenhista Daniel Azulay ficou famoso por apresentar programas infantis na década de 80. O sobrenome judaico vem de longe. Minha avó paterna nasceu em Fez, Tetuan, né? São do Marrocos, meu avô também. No rosto mantém sempre uma das principais heranças dos antepassados: o sorriso. Daniel Azulay e Juca Chaves são descendentes diretos de famílias judias. Mas o que será que os brasileiros sabem sobre o povo judeu? Judeu? Usam aquele chapeuzinho na cabeça? É isso, né? Tipo de um... Como é que chama aquela coisinha? Kipá? É, deve ser. Barba, costeleta grande, é isso? Oficialmente, existem cerca de 120 mil judeus no Brasil. Os ortodoxos são esses aí, que usam a famosa roupa preta, o chapéu e a barba comprida. Se engana quem pensa que só eles são judeus no Brasil. Mas afinal, como descobrir quem tem sangue judaico por aqui? Já já você vai conhecer um teste de laboratório que promete revelar se um brasileiro tem ou não o que este pesquisador chama de DNA de Abraão. Podemos retornar diversas gerações e identificar o DNA judeu, o DNA de Abraão, no sangue de qualquer indivíduo. Descendentes do povo hebreu da Bíblia são mais comuns no nosso país do que a gente imagina.
como mostra do Recife o repórter Jairo Bastos. Num primeiro olhar, o policial Alisson da Silva é um pernambucano como tantos outros. Trabalha nas ruas para garantir a segurança dos moradores do Recife. Mas quando chega em casa, Alisson se transforma. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Nem sempre foi assim. Eu comecei a ler um jornal e descobri a questão de sobrenomes e o fato do período inquisitorial no Brasil, em Portugal e Espanha. A pesquisa entrou fundo no passado da família Silva. E quem diria? Alisson descobriu que o sobrenome mais popular do Brasil tem uma forte ligação com os judeus portugueses. Tá na relação também de família judaica que ficou conhecida como Cristão Novo, que se esconderam e praticaram o cristianismo aberto, né? Mas dentro de casa ele conservava o seu judaísmo. Ele percorre a pé o caminho que leva à sinagoga na periferia do Recife. Um a um, chegam outros descendentes do povo hebreu da Bíblia. Muitos praticavam os costumes judaicos desde a infância sem saber. Chegava na sexta-noite, minha avó, minha bisavó, ela colocava um lenço na cabeça, acendia umas velas. Eu perguntava para ela por que ela fazia aquilo, ela não sabia dizer, era para chamar os santos. A refeição é um momento especial. O pão judeu, trançado em 3 tiras, está lado a lado dos pratos nordestinos, como a farofa de jerimum e o purê de macaxeira. Juntos, brasileiros que se descobriram judeus recentemente celebram suas origens. A emoção toma conta da mesa. Para eles, descobrir-se judeu é saber que fazem parte de um povo que cruzou o Mar Vermelho e chegou à Terra Prometida. Alisson confirmou que era mesmo um judeu da Silva e não teve dúvidas, abraçou a origem. Mas não deixa de lado suas raízes nordestinas. Escute só este cântico. Adon Olam Shemala Beteren Koyet Sinivra. Essa melodia te lembra alguma música? Quando olhei a terra arder, com fogueira de São João, perguntei, Deus do céu, por que tamanha judiação? A questão do cântico aí é uma escolha, cada país ele adotou certos cânticos da cultura local. A gente introduziu o ritmo de Asa Branca nesse cântico, para relembrar a cultura nordestina. Belireshit, Belitarlit, Velohaos, Verhasmirá. Muita gente não sabe, mas histórias como a de Alisson são bastante comuns no Brasil. Para entender, é preciso voltar ao século XV, época em que os espanhóis descobriram a América e os portugueses chegaram ao Brasil. Uma história surpreendente que a gente não encontra em livros da escola. E a história do Brasil está cheia de mitos que tem que demolir. Está cheia de erros que tem que ser corrigidos. E cheia de lacunas que tem que ser preenchidas. A pesquisadora Anita Novinsky, da Universidade de São Paulo, é considerada uma das maiores especialistas da história do povo hebreu da Bíblia. Depois que o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, o exército do faraó Ramsés é engolido pelas águas, como milhões de brasileiros viram esta semana na novela Os 10 Mandamentos.
hebreus permanecem no deserto por 40 anos, até alcançarem a terra prometida, Israel. Os séculos passam. Estamos em 70 depois de Cristo. E quem manda no mundo agora não é mais o Egito, e sim Roma. É neste ano, 70 de nossa era, que o Império Romano expulsa os hebreus da Terra Prometida. Os filhos de Israel se dispersam e passam a vagar pelo mundo. Quase 15 séculos se passam. Muitos judeus escolhem Portugal e Espanha para viver. Quando, por volta do ano de 1500, os reis católicos destes reinos e a Inquisição da Igreja começam uma violenta campanha contra os seguidores do judaísmo. Na Espanha, o rei Fernando e Isabel, que são os reis católicos, eles deram uma opção aos judeus. Ou você se converte ou você vai embora. Portugal não deu opção. Obrigado a se converter. Foi nessa época que os antepassados de um dos maiores apresentadores da TV brasileira tiveram que deixar a Espanha. O próprio Silvio Santos já se emocionou ao contar essa história. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. Quem insistisse em praticar o judaísmo poderia terminar na fogueira da Inquisição Católica. Por isso, muitos filhos de Israel fugiram da Europa para um lugar distante, o recém-descoberto Brasil. O Brasil só mandava mesmo, era castigo, né? Desterrar para o Brasil era castigo no primeiro século. Era só mata e... Nada, não tinha nada. E morria de malária. O número de imigrantes judeus era muito maior do que os livros de história mostram. Documentos apontam que 3 em cada 4 habitantes do Brasil colônia eram os chamados cristãos novos. Isso mesmo, 3 em cada 4. Judeus que fingiam ser católicos nas ruas, mas que mantinham os costumes judaicos dentro de casa. Tem um viajante francês que veio para cá. Quando ele voltou para lá, ele disse: 3/4 da população no Brasil é cristã nova. Isso eu tenho documentado. Segundo a pesquisadora, nomes importantes da nossa história tinham sangue judeu. Eram os casos do padre José de Anchieta, um dos fundadores da cidade de São Paulo, e de muitos bandeirantes que exploraram o interior do país, como Borba Gato, Fernão Dias e Raposo Tavares. O Raposo Tavares era judeu? Judeu. É. E eu tenho provas. O povo hebreu da Bíblia se espalhou pelo território brasileiro. Muitos tentaram a sorte nos engenhos de açúcar do Nordeste, principalmente durante a invasão holandesa do século XVII. O lugar que teve mais judaísmo no Brasil, mais que a gente tem no documento, porque a gente não sabe o que aconteceu aqui, que não está escrito, né? É Paraíba. E é lá, na Paraíba, onde vive Dona Lourdes Ramalho, de 90 anos. O pai de Dona Lourdes era comerciante no Rio Grande do Norte e foi obrigado a se mudar com os filhos para fugir da perseguição. Ficou 1 ano longe da terra natal. Quando voltou... Não tinha mais gado, não tinha mais terra, não tinha mais nada. O que é que tem acontecido? A igreja tinha tomado. Assim como os parentes de Dona Lourdes, milhares de brasileiros foram atormentados pela Inquisição durante quase 300 anos. É o que mostra de Lisboa o correspondente Theo Taveira.